Olá! No Judiciário em Evidência de hoje vamos falar sobre as adequações do Tribunal de Justiça do Ceará ao novo Código de Processo Civil. Veja também, ministra Carmen Lúcia visita a TJCE e anuncia acordo para instalar unidade juvenil feminina de internação. Justiça Estadual realiza leilão de bens considerados inservíveis e crianças da creche do Poder Judiciário fazem apresentações artísticas para homenagear as mães. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, esteve no Ceará. O objetivo da visita foi anunciar acordo para instalar unidade juvenil feminina de internação. A unidade vai funcionar com base na metodologia da APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Carmen Lúcia explicou que o trabalho com jovens meninas será pioneiro no Brasil, já que a experiência da APAC é voltada para adultos do sistema carcerário. O método busca humanizar o cumprimento das penas privativas de liberdade e oferecer uma nova forma de ressocialização. 500 mil, ou um pouco mais de 500 mil de brasileiros que estejam em situações de degradação ou desumanidade nas prisões é gravíssimo. Agora, com a criança, é pior por uma razão. Primeiro, porque nós não demos a chance a ela de escolher. Segundo, porque nós não demos a ela a chance de ter escola, saúde e uma família. Em algumas capitais brasileiras, nós estamos com terceira geração de meninos de rua, não na rua. A mãe ficou grávida na rua e o teve na rua, e esta menina já ficou grávida na rua e teve uma criança na rua. Eles não têm nenhuma identidade familiar. Segundo o presidente do TJCE, desembargador Gleidson Pontes, a previsão é que a unidade seja concluída em maio do próximo ano, com capacidade para receber inicialmente 20 meninas. O desembargador Iracema, que está à frente desse nosso projeto cearense, e ela já tem feito contatos efetivos para a instalação. O que basicamente o Estado deve, nesse momento, participar seria na elaboração de uma lei que o procurador nos noticiou, que está já em fase de finalização, para dali saber onde vai ser instalado esse espaço e a associação poder atuar efetivamente. Acreditamos que até maio do ano que vem, como a ministra bem se expressou, é o período em que se projeta e se efetiva a construção desse espaço. A presidente da APAC Fortaleza, Ruth Leite, apresentou a proposta e falou da escolha de Fortaleza. Pela questão do turismo sexual, que abala muito essas meninas, pela questão de haver já a sociedade sensibilizada, porque a APAC ela surge da sociedade para o Estado. A gente sabe que com amor tudo dá certo, né? Essas meninas precisam de ser acolhidas mesmo. O desembargador Gleidson Pontes recebeu a ministra no dia 15 de maio. Também participaram da reunião o Procurador-Geral do Estado, Juvencio Vasconcelos, a Secretária de Justiça, Socorro França, o Procurador-Geral da Justiça, Plácido Rios, e a Defensora Pública-Geral, Mariana Lobo. A questão da APAC, que hoje é realizada em todo o país, é uma forma de internar pessoas e recuperá-las. Nós estamos envidando esforço no sentido de termos toda aquela assistência que determina a LEP, ou seja, assistência material, religiosa, do trabalho, espiritual, enfim, fazer com que realmente se acate e se coloque a lei para funcionar aqui no estado do Ceará. Para que a gente possa estar aprimorando as políticas públicas voltadas à questão principalmente do sistema carcerário e da infância e juventude, né? A gente sabe os desafios que e se as instituições do sistema de justiça não estiverem irmanadas, a gente não consegue uma prestação judicional eficiente, a gente não consegue fazer com que a justiça chegue a essas pessoas. O Poder Judiciário promoveu o leilão de bens considerados inservíveis para a administração pública. Mais de R$126 mil foram arrecadados. Ao todo, foram leiloados 3.852 itens, divididos em 31 lotes, incluindo 15 carros e 14 motos, além de mobiliário e equipamentos de informática. Participaram do leilão pessoas físicas e jurídicas. Também foi possível dar lances por meio eletrônico. O mecânico Paulo César Moreira arrematou um lote e estava satisfeito com a aquisição. O preço atrativo de um carro, eu vendi o meu e resolvi comprar um aqui, na primeira vez. De muitas, né, que eu vou vir. O leilão ocorreu no dia 12 de maio em Fortaleza.
Segundo o secretário de Administração e Infraestrutura do TJCE, Moisés Costa, o resultado superou as expectativas, tendo sido arrecadado quase o dobro do esperado. O leilão realmente superou as nossas expectativas, 100% dos lotes foram arrematados, né? Do valor inicial previsto de arrecadação, que era de algo em torno de 70 mil, nós tivemos aí um ágio de mais de 80%, isso representa a quantia de um pouco mais de 120 mil reais, então assim, o balanço é muito positivo. Ainda segundo o secretário, o tribunal deve realizar novo leilão no segundo semestre deste ano. O objetivo é promover uma melhor administração dos bens. Com isso, a gente consegue liberar espaço nos nossos galpões, eu não preciso estar fazendo controle, armazenamento desses bens que já eram servíveis e, em consequência disso tudo, eu também trouxe a arrecadação, né, para os cofres do Tribunal de Justiça. Vamos agora para um breve intervalo e daqui a pouco voltamos para falar sobre as adequações do TJCE ao novo Código de Processo Civil. O judiciário cearense perdeu uma de suas grandes líderes, a desembargadora aposentada Águida Passos, primeira mulher a presidir o Tribunal de Justiça do Ceará. Águida Passos Rodrigues Martins faleceu no dia 10 de maio, aos 83 anos, e teve o corpo velado na Capela Nossa Senhora de Fátima, no Palácio da Justiça. Familiares, magistrados, servidores e amigos prestaram homenagens e ressaltaram as virtudes da desembargadora. A desembargadora teve sempre uma ligação familiar, foi sempre afetiva com os próprios alunos, os próprios colegas, até de profissão mesmo. Então a desembargadora deixa aqui uma perda muito grande para o estado do Ceará. Para mim foi uma perda, ela era uma mulher de fibra, uma mulher muito atuante, uma mulher direita, uma mulher corajosa, eu gostava muito dela. A magistrada foi presidente e vice-presidente do TJCE, além de corregedora-geral da Justiça. Em todas as funções, contou com o auxílio do desembargador Darival Bezerra Primo, que na época era juiz e hoje está à frente da corregedoria. Passei a admirá-la a partir do momento em que eu vi que o objetivo único dela era servir a justiça, era servir a sociedade, servir ao poder judiciário. Era o que ela tinha muito: espírito público, devoção, desprendimento, renúncias e o tempo todo voltado para realmente a dignidade da toga. Natural de Viçosa do Ceará, Águida Passos ingressou na magistratura em 1961 na comarca de Várzea Alegre. Nomeada desembargadora em 1986, foi a segunda mulher a integrar o TJCE e a primeira a presidir a corte. Também atuou no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, onde exerceu as funções de corregedora e presidente. Ela foi sempre aquela pessoa que muitas vezes foi dura. Muitas vezes ela foi enérgica, mas no sentido pedagógico. Então eu acredito que o magistrado que se espelhou e que se espelha na desembargadora Águida é ganho para a justiça cearense. Avançada, né, do ponto de vista do que ela realizava, e eu destaco muito especialmente a ação frente ao atendimento da criança e do adolescente. Ela tem, né, feitos muito importantes, que à época colocaram inclusive o Ceará numa condição de pioneirismo. Águida Passos também implantou a Vara de Execução de Penas Alternativas de Fortaleza, que desde 2009 tem à frente a juíza Graça Quental. Uma mulher além do tempo, sempre preocupada com as questões da justiça, e ela foi a incentivadora às penas alternativas. Inicialmente, quando ela implantou, essa vara serviu de modelo para todo o Brasil. Muitos lembraram com saudade da pessoa que estava por trás da magistrada. Rocivaldo Gomes, que trabalhou por 8 anos como motorista de Águida Passos, disse em poucas palavras o que ela representa. Para mim foi mãe, foi tudo aqui. O Tribunal de Justiça do Ceará adotou uma série de medidas para dar maior agilidade aos processos e se adequar ao atual Código de Processo Civil em vigor desde março de 2016. Para falar sobre as principais ações adotadas pelo Poder Judiciário, eu converso com o superintendente jurídico do TJCE, Nilson Aragão. Seja bem-vindo. Como vai, Pamela?
Superintendente, o novo CPC trouxe mudanças significativas no trâmite dos processos que impactaram diretamente nas rotinas de trabalho do Poder Judiciário Estadual. Contudo, a previsão legal não apresenta detalhamento específico, exigindo regulamentação complementar do tribunal. Como está a atuação da Justiça Estadual nesse aspecto? De fato, nesse primeiro ano de vigência do Código, a gente já consegue fazer aqui uma análise do que foi feito e do que ainda está por fazer para a aplicação integral do Código. Como a gente havia conversado há cerca de um ano atrás, nas expectativas com a entrada em vigor do novo CPC, a gente sabia já que uma série de alterações procedimentais do Código poderiam ser aplicadas de imediato, mas outras exigiriam da administração do Poder Judiciário e das próprias unidades jurisdicionais algumas adequações para fazer valer as normas do CPC. O tribunal tem trabalhado muito intensamente e eu acredito que conseguiu já deixar pronto o que há de essencial para o funcionamento do Código, de modo que nesse primeiro ano nós temos aí um Código que pode rodar plenamente já. De mais importante das mudanças que ainda ocorreram no ano passado, nós temos a aprovação do novo regimento interno, em agosto do ano passado, que permitiu que o segundo grau do Poder Judiciário, o próprio tribunal, tivesse um funcionamento adequado nos termos do que está disposto no Código. Nós tivemos a reorganização dos órgãos colegiados com a divisão de competência civil e fazenda pública e a reorganização das seções de direito público e de direito privado, que permitiu aí a definição de um órgão para julgamento dos novos procedimentos, o IAC, o incidente de assunção de competência, e o IRDR, o incidente de resolução de demandas repetitivas. Nós tivemos também, por meio do regimento interno, a readequação da forma de publicação de pautas, quais processos são publicados em pautas, sustentação oral, a questão da recomposição do quórum para o incidente de infringência quando o julgamento de alguns recursos se dá por maioria, de modo que hoje, no que concerne ao Tribunal de Justiça, o Tribunal normativamente está pronto para receber o CPC. O sistema de gestão consensual de conflitos, instituído pelo novo CPC, exige alterações estruturais profundas a serem adotadas pela administração do Poder Judiciário Estadual. Quais medidas já foram efetivamente adotadas e o que ainda precisa ser feito? A principal mudança nesse aspecto é a criação dentro do procedimento ordinário da audiência de mediação ou de conciliação. E para que essa audiência funcione nos moldes previstos pelo Código, é necessária a criação de um novo órgão, que é o SEJUSC, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos. O tribunal tem trabalhado muito intensamente desde a gestão anterior e nessa gestão atual para a criação desses centros. De acordo com as orientações do CNJ, o Ceará deve contar com 39, dos quais nós já temos 26 ou 27 funcionando, já com servidor, com estrutura física própria, em andamento, logicamente, mas ainda há muito trabalho a ser feito, principalmente porque nós precisamos dos mediadores e conciliadores, que ainda é um profissional muito carente no Poder Judiciário. A atuação dos mediadores e conciliadores tem se mostrado indispensável, para o funcionamento do sistema proposto pelo CPC. Como está o processo de formação e de credenciamento destes profissionais? O tribunal, juntamente com o NUPEMEC, que centraliza essa atividade, tem dado toda a atenção possível a esses cursos. Ano passado foram 26 cursos, 1.000 vagas ofertadas, mas logicamente é um curso difícil, que se prima muito pela qualidade desses mediadores e conciliadores, e nem todos conseguem ter a disponibilidade de tempo ou acabam ficando pelo caminho na formação. De modo que hoje nós temos cerca de 350 mediadores e conciliadores certificados, já em processo de credenciamento junto ao CNJ, que é um requisito exigido, e desses 350, 60% deles são servidores efetivos ou comissionados do Poder Judiciário, o que nos garante que nós temos uma força de trabalho externa e, ao mesmo tempo, temos servidores, pessoas atuando dentro do Judiciário, que vão disseminando essa ideia, permitindo que ela passe a funcionar de maneira mais efetiva e rápida. E de que forma o tribunal tem tratado a remuneração desses conciliadores e mediadores? O Código estabelece que essa função dos mediadores e conciliadores é remunerada. E tem sido um grande desafio, não só no Ceará, mas em todo o país, estabelecer critérios e formas de remuneração. Aqui nós temos um dificultador maior, que é o fato de a remuneração
para os casos em que as partes não são beneficiárias da gratuidade da justiça depende de uma regulamentação do CNJ que ainda não veio. Então, praticamente todos os tribunais estão aguardando essa decisão do CNJ para tratar isso a nível interno. Então, nós temos hoje esse obstáculo que não pode ser superado unicamente pelo Poder Judiciário do Estado do Ceará. Porém, nós temos outras ações que as partes são beneficiárias da gratuidade da justiça e quem se responsabiliza pelo pagamento é o próprio Poder Judiciário. Nessas ações são designados esses servidores que foram capacitados e já credenciados para atuar nesses processos, e aqueles processos que não puderem ser atendidos por esses servidores serão então designados conciliadores e mediadores externos e será feita a remuneração dele nos termos da resolução que saiu no início desse ano. A ideia é que cada conciliador ou mediador externo possa ser remunerado em até 20 horas mensais. A hora da atuação, ela foi prevista como para pagamento pelo tribunal de 15 ofícios, que convertida e retirada o desconto previdenciário dá algo em torno de R$ 50 a hora, que é exatamente o padrão base que tem sido adotado pelo CNJ nos estudos preliminares e por outros tribunais, como o Tribunal de São Paulo. Então, acho que hoje o Tribunal de Justiça, dentro daquilo que pode ser feito, atendeu satisfatoriamente às exigências do Código quanto a essa remuneração. Agora, isso precisa de uma dinâmica para o funcionamento. A gente precisa de mais conciliadores capacitados, que esses mediadores se credenciem e que se submetam a esse fluxo de pagamento e de prestação do serviço que foi previsto na resolução. A gente faz agora um breve intervalo e daqui a pouco volta a falar sobre as adequações do Judiciário cearense ao novo CPC. Já voltamos do intervalo. Estamos recebendo o superintendente judiciário do TJCE, Nilston Aragão, para falar sobre as adequações ao novo Código de Processo Civil. Doutor Nilston, outra questão muito importante no novo CPC é a inclusão de um sistema de precedentes vinculantes. Quais os impactos imediatos dessa questão para o judiciário? Nessa parte dos precedentes, nós temos um complicador, que é a readequação da jurisprudência nacional. Então, o Código vem e estabelece como regra aquilo que já vinha sendo tentado ser feito, que é a uniformização, a coerência, a publicidade, a estabilidade da jurisprudência. Então, hoje, a responsabilidade dos tribunais com a edição de precedentes é muito maior, porque uma parte desses precedentes que ocorrem em alguns institutos específicos definidos pelo Código, eles passam a ter esse efeito vinculante, tem que ser seguido pelos tribunais, no caso de precedentes de tribunais superiores, e pelos juízes. O primeiro grande desafio é a adequação dessa jurisprudência, ela ser segura, garantir uma previsibilidade ao cidadão de como será julgado, evitar o que alguns chamam da loteria jurídica, que a depender de qual juiz receba seu caso, a demanda terá uma solução diferente. De que forma o NUJEP contribui para a gestão desses precedentes? No final do ano passado, seguindo aí mais uma dessas questões que precisavam de regulamentação do tribunal, houve uma resolução que criou o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes, o NUJEP. Esse órgão ele vai auxiliar, como o próprio nome diz, na gestão desses precedentes. Isso por quê? Existem questões que são levadas ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça que passam a ser tratadas em ritos processuais específicos para que a decisão que seja tomada lá seja reproduzida tanto quanto possível aos processos que tramitam em primeiro grau. Só para que se tenha uma ideia, nós temos quase 1000 assuntos em cada um deles. A adequação, o acompanhamento desses assuntos para os processos que tramitam no tribunal é muito complexo. Nós temos que identificar quais são os processos que tratam daquele mesmo tema para que eles fiquem suspensos esperando aquele julgamento e só depois voltem a tramitar para que o juiz analise se realmente há a adequação do fato daquele processo ao que foi julgado lá. E esse serviço vem sendo muito bem feito pela atual vice-presidência, pelos juízes auxiliares que têm acompanhado com muita dedicação essa matéria. O que mudou quanto aos peritos judiciais com o novo CPC? Antes, cada unidade jurisdicional tinha o seu cadastro de peritos, intérpretes e tradutores. Hoje, o Código exigiu que o tribunal organizasse um quadro
por meio de um sistema eletrônico com o credenciamento de todos os profissionais técnicos, para que o juiz possa indicar, dentre esses profissionais, qual o mais indicado para aquela prova. As vantagens desse novo sistema é que você tem um quadro maior, evita que a própria unidade jurisdicional, a vara, tenha a dificuldade de procurar, entrar em contato com profissionais para a realização daquela prova técnica. Com a resolução, também recentemente aprovada pelo Tribunal de Justiça, vai ser criado um sistema de peritos, que vai permitir esse acesso. O sistema já está bem avançado e todos aqueles profissionais que já tenham interesse em se credenciar para atuar como perito, podem procurar o Poder Judiciário para fazer seu credenciamento. É fato que existe um problema de congestionamento processual nas questões cíveis e havia uma expectativa de melhora do panorama com o novo CPC. Entre as mudanças processuais previstas está a priorização dos leilões eletrônicos. Quais os benefícios dessa ferramenta? O leilão eletrônico ele tende a ser muito mais eficiente do que o leilão presencial, porque dispensa a locomoção daqueles interessados em arrematar o bem até o fórum para que possam apresentar suas propostas. Então, um bem é penhorado em um processo judicial para a satisfação de uma obrigação. Aquele que tiver interesse em adquirir, ele vai entrar no sistema, se cadastrar no sistema, adquirir um login, uma senha, já com todos os seus dados presentes, que vão ser passíveis de fiscalização, vai então ter disponível quais lotes e qual o período que vai estar em leilão aquele bem, e ele pode começar a apresentar lances como um leilão normal. Ao final do processo, terminado o prazo disposto, a maior oferta vai ser a que vai levar o bem. Os benefícios disso, além da maior publicidade, da possibilidade de uma pessoa participar do leilão, mesmo no horário de expediente, mesmo em outra cidade, outro estado, tem também a efetividade do procedimento, né, que com a disputa maior você consegue vender o bem por um valor mais elevado, o que tanto é bom para o executado, que vai ter o menor prejuízo com a alienação judicial do bem, como para o exequente, porque vai ter a segurança de que o valor adquirido com a venda daquele bem é suficiente para pagar tanto o valor principal como as eventuais custas processuais que dali sejam decorrentes. Como está a implantação desse sistema no Judiciário Estadual? O sistema do leilão eletrônico ele vai depender agora de um credenciamento. Nós vamos fazer a divulgação e um credenciamento daquelas entidades interessadas. Então, em breve, vai estar saindo um edital para que todos aqueles leiloeiros públicos que estejam interessados em participar possam se inscrever, atendendo às exigências da resolução, e a partir daí o juiz vai poder designar o bem para que aquele leiloeiro faça os expedientes necessários para a venda. Eu conversei com o superintendente jurídico do TJCE, Nilson Aragão. Obrigada pela entrevista. Pois não, estou sempre à disposição, sempre que for necessário. O mês de maio tem sido marcado por várias atividades em homenagem às mães. No Tribunal e no Fórum Clóvis Bevilacqua foram promovidas palestras para as servidoras. Já na creche do Poder Judiciário, as crianças prepararam apresentações artísticas para as mães. Logo na entrada da creche, as mães encontraram um painel com fotos ao lado dos filhos. Já no pátio, elas assistiram às apresentações das crianças do balé. As meninas foram divididas em 3 grupos, de acordo com a faixa etária. Com o tema Mãe, a mais bela flor, a festa também contou com apresentações de dança de todas as turmas, começando pelo Infantil 5. Os alunos chegaram cheios de estilo, com óculos escuros e boné, para encantar as mães. Minha mãe, minha vida é você, troca comigo, vira meu bebê. Já as crianças do Infantil 4 vieram com coroas, e as mães registraram fotos e vídeos de tudo. Os alunos do Infantil 3 trouxeram corações como presente, enquanto os do Infantil 2 vieram para mostrar que as mães são rainhas de todas as flores. Ao final, as turmas se reuniram para uma apresentação coletiva ao som da música Primavera, de Tim Maia. A
A festa aconteceu no dia 12 de maio, véspera do Dia das Mães. As homenageadas ressaltaram a importância desse tipo de evento. A gente fica emocionada em ver a dedicação das crianças na apresentação. Já é o 3º ano que a gente participa do Dia das Mães aqui na creche. É o primeiro ano dos Mateus. E todo mundo da creche é sempre muito atencioso com esse dia que é tão especial pra gente. E eu me sinto muito feliz por ter os dois aqui na creche. É um momento muito esperado por nós, né? Porque a gente recebe todo o amor e todo o carinho, toda essa preparação, essa surpresa que a creche nos preparou, né? E é um momento único, né? Ser mãe é algo divino, a Marcela é o nosso presente de Deus e realmente o Dia das Mães para mim, para todas as mães que aqui estão, é um dia bem especial. E as crianças não precisaram falar muito para explicar o quanto as mães significam. Mamãe, eu te amo. É o empenho de toda uma equipe, né? Principalmente a equipe que está por trás, que não aparece, para fazer um momento lindo, um momento mesmo para emocionar as mães. É o nosso desejo, a nossa intenção, de alegria das crianças, de ver as crianças se soltando. É uma festa que a escola se prepara com todo gosto, com todo empenho e com toda garra. Também na programação do Mês das Mães, a Coordenadoria de Saúde Ocupacional do TJCE promoveu a palestra Como Educar Bem e Preparar Seu Filho para a Vida. A psicóloga Farha Busgaib, que é especialista em terapia analítico-comportamental, conduziu o treinamento realizado nos dias 16 e 18 de maio, no Tribunal e no Fórum Clóvis Bevilacqua. Ela falou sobre a importância da estrutura familiar. Essa missão de educar, que não é fácil, mas é preciso. O que é que eles querem desses filhos, né? Autonomia, filhos com valores, onde eles querem chegar na educação dos filhos. E é preciso persistência, trabalhar sempre com amor e com limite. Eu acho que esses dois pilares são os pilares principais numa boa educação. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Confira outras notícias em tjce.jus.br. Acesse também nossa página no Facebook e curta nosso Instagram. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.